fato, daqui a alguns dias, nós estaremos recebendo, né, o maior evento esportivo do mundo, que são as Olimpíadas. Milhares de atletas virão de todo o mundo, quase de todos os países, provavelmente, e estarão disputando essas Olimpíadas ali no Rio. Eu fiquei pensando esses dias, ouvindo algumas reportagens sobre as Olimpíadas, sobre os atletas que estão se preparando para vir, alguns com medo da zika, com medo de outras coisas, né? Mas eu fiquei pensando, como é que cada atleta daquele traz consigo, carrega consigo uma história, carrega consigo um anseio, um sonho da medalha, conseguir a vitória, uma história de treinamento, de perseverança. Eu fico pensando quantos obstáculos aqueles atletas tiveram que superar para chegar até as Olimpíadas. Passaram por uma prova enorme, passaram por várias sessões, várias classificatórias, né, seletivas, até chegar à Olimpíada. E eu creio que todos eles, né, e muitos sabem que provavelmente não vão chegar lá, sabem que são limitados, mas todos desejam alcançar a medalha de ouro, todos desejam o prêmio, é a glória, né, que a medalha produz, é o prestígio, é a fama, é o poder que essa medalha produz, as honras, as entrevistas que seguem o vencedor, né, os aplausos, e principalmente o registrar seu nome na história do esporte. Eu fico pensando quando aqueles 3 atletas, né, sobem ao pódio, né, sempre são 3, né, medalha de bronze, medalha de prata e a medalha de ouro no meio. E atrás dos atletas sobem as bandeiras dos países que eles representam. E é cantado ou tocado uma parte do hino nacional, né, do medalhista de ouro. Eu fico pensando como seria, como será, ou como um atleta se sente quando ele, no lugar mais alto do pódio, recebe, inclina seu pescoço para que alguém coloque aquela medalha no seu pescoço e ouve os aplausos, parabéns, e ouve o hino, né, do seu país sendo tocado atrás de você. Como que alguém se sente? Eu acho que tem um misto, né, de orgulho, de um sentimento de dever cumprido, valeu a pena o exercício, o treinamento, valeu a pena a dedicação. O problema é que essa glória é passageira. Como toda glória humana, ela dura somente um pouco, ela dura somente um momento, ela tem prazo de validade. Por quê? Porque daqui 4 anos, na próxima Olimpíada, se Jesus não voltar antes, e se ele voltar, provavelmente deve haver Olimpíada por alguma razão, mas daqui 4 anos, provavelmente não serão os mesmos medalhistas que ganharam. Alguns podem se repetir, mas outros estarão disputando também a medalha. Eu me lembro quando o Brasil foi pentacampeão de futebol, né? Lembra? Na Copa do Mundo 2002. O capitão Cafu levantou aquela taça, né? E o mundo inteiro, bilhões de pessoas viram aquela cena fantástica, né? Todo mundo aplaudiu o Brasil, um timaço, o time jogou muito futebol, não é verdade? Todo mundo aplaudiu o Brasil. 4 anos depois, a Itália foi lá e, ganhou o título mundial, e o Brasil não continuou sendo o campeão de futebol. E até hoje, aliás, na última Copa foi interessante, né? Passamos de pentacampeão para o maior vexame da história do futebol mundial, 7-1 da Alemanha, né? A gente não pode nem brincar mais com os caras, né? Eu me lembro que uma dessas viagens que a gente foi a Israel, a gente estava em Jerusalém um dia, não me lembro qual foi o ano, uma dessas aí, e a gente estava em Jerusalém, descendo ali o Monte das Oliveiras, e lá embaixo encontramos um grupo de holandeses. Foi logo depois da Copa de 2000 e... Quando é que a gente perdeu para a Holanda, né? 2-1, 2-0, não lembro agora. 2010, né? Pronto. Então foi 2011, a gente estava... E aí os holandeses tudo brincando com a gente, mexendo, né? Gozando com os brasileiros. Aí, Holanda 2, foi 2-0? 2-1, né? Holanda 2, Brasil 0, não sei o que e tal, né?
Eu fiquei olhando eles assim, e digo, rapaz, tem que responder esses caras. Esses galegos não vão sair daqui zoando a gente, não. Escuta, só um minuto. Momento. Me fala quantas vezes a Holanda é campeã mundial de futebol. Quantas vezes? Né? Uma, duas. Brasil 5 vezes. Aí eles calaram, né? Ficaram logo murchos. Não dá para fazer mais essa coisa. Né? Se a gente falar 5 vezes campeão, eles vão falar 7-1. Significa o quê, gente? Significa que a glória desse mundo é fugaz. Os tesouros desse mundo passam. As medalhas caducam. Os troféus caducam. Não tem jeito, né? É por isso que o apóstolo Paulo nos ensina alguma coisa. Eu gostaria de compartilhar com você. No texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 6, quando ele fala de algumas metáforas que nos ajudam a entender, e eu creio que essas Olimpíadas também podem nos ajudar a entender. 2 Timóteo, não precisa perguntar, vou repetir o número de novo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente o atleta não é coroado, se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. O apóstolo Paulo estava aqui escrevendo a seu filho Timóteo. Ele estava fazendo o papel de um treinador. Ele estava velhinho já. 2 Timóteo foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. E ele estava escrevendo a seu filho Timóteo, dando a ele as últimas instruções, aquelas instruções mais importantes, com certeza. E ele se vira ou se volta para seu filho Timóteo e diz para ele: meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Meus amados, em todo o tempo, em toda a sua vida, todos os dias da sua vida, você deve invocar e buscar e pedir que a graça do Senhor te fortaleça. Nós só estamos de pé por causa da graça dele. Timóteo era um jovem ainda. Essas alturas ele já era uma pessoa já com uma certa experiência. Mas o apóstolo Paulo insiste em falar para ele uma coisa: olha, Timóteo, o que você ouviu de mim, através não só de mim, mas de muitas testemunhas que também falam aquilo que eu ensinei. Toma essas coisas, transmite a pessoas fiéis e idôneas, para que elas também possam instruir a outros. Nós vimos que desde o dia 3 de maio desse ano e até o dia 5 de agosto, aproximadamente 12 mil pessoas vão carregar a tocha olímpica pelo Brasil, em mais de 300 cidades. E essa tocha está caminhando, simbolizando, né, os Jogos Olímpicos do Rio 2016. Isso tem eu creio que se o apóstolo Paulo visse umas Olimpíadas como nós estamos vendo hoje, ele poderia dizer assim: olha, a vida é essa caminhada, essa carreira, onde um passa a tocha para o outro. Uma pessoa só não conseguiria passar tanto tempo viajando por tantas cidades, carregando a tocha sozinho, mas um trabalho de equipe é possível. Milhares de pessoas estão se revezando, tomando essa tocha. Nós somos chamados, queridos, a correr com a tocha do Evangelho. A tocha das Olimpíadas, uma hora vai acabar, vai passar. Isso é fugaz, isso é uma coisa, uma festa humana, que tem um prazo para começar e para terminar. E no máximo a gente vai ver os nomes desses medalhistas escritos em algum lugar, porque nem eu nem você nos lembramos mais quem foram os medalhistas da última Olimpíada de Londres, em 2012. Eu não sei de nenhum deles, não me lembro. Por quê? Porque isso passa.
Agora, a tocha do Evangelho que você e eu passamos para frente, passamos para alguém, aquilo que eu compartilho, aquilo que eu divido, aquilo que eu reparto, aquilo que eu faço com que o Evangelho de Jesus seja conhecido de uma outra pessoa, e essa pessoa recebe e passa para outro, eu posso ter certeza, você pode ter certeza, que essa verdade vai alcançar as próximas gerações. Por isso que ele diz, confia estas coisas a homens fiéis e idôneos, para que eles possam instruir também a outros. Você e eu fomos chamados para ser essas pessoas idôneas, que vão levar essa tocha e passar a outras pessoas. Quem recebe, diga amém. Versículo 3, ele continua dizendo, conclamando Timóteo a participar dos seus sofrimentos. Você já viu alguém convidando você para participar do seu sofrimento? Você já convidou alguém para participar do seu sofrimento, das suas dificuldades? Querido, gostaria muito de convidá-lo para fazer parte dos meus sofrimentos. Eu estou sofrendo muito, gostaria de distribuir um pouco com você. E você, querido, por favor, muito prazer. É normal isso? Não, não é, mas deveria ser, né? A palavra de Deus nos instrui a isso. Mas Paulo chama, conclama Timóteo e diz, olha, Timóteo, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Porque um soldado não se envolve ou não se embaraça, essa é a palavra mais forte, ele não se embaraça com as coisas desse mundo, porque o seu objetivo é satisfazer, é agradar aquele que o chamou, aquele que o convocou, aquele que o arregimentou. É isso que o salmista fala lá em Salmo 37, quando ele diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Você quer ver seus desejos sendo atendidos? Quem gostaria de ter os desejos atendidos aqui? Eu gostaria de ter os meus. Então tem um caminho, e a Bíblia está dizendo claramente, agrada-te do Senhor, tenha prazer nele, tenha prazer nas coisas dele, gasta tempo com ele, dá o melhor para ele, dá suas primícias para ele, e pode confiar que o resto ele vai fazer por você. Quem recebe, dá glória a Deus, em nome de Jesus. É evidente que o sofrimento está indiscutivelmente associado a cada um desses atletas que estão vindo para as Olimpíadas daqui 12 dias. Eles passaram e continuam passando por treinamentos intensos, treinamentos muito fortes. Alguém já disse que os vencedores são aqueles que fazem o que os perdedores não desejam fazer. Porque fazer a coisa acontecer custa caro, custa envolvimento, custa disciplina. Eu vi esses dias uma entrevista com o técnico de voleibol feminino, Zé Roberto Guimarães. Aliás, a nossa seleção feminina de vôlei é uma esperança de medalha. Aliás, ela já é bicampeã olímpica, né? Foi campeã olímpica em 2008, em Pequim, e foi campeã também em Londres. E, se Deus quiser, vai ser tricampeão no Brasil, amém? Amém? Você concorda comigo? Ele estava falando, então, das dificuldades, como é que tudo aquilo acontece. E ele falando que aquelas jogadas, aquelas estratégias de jogo, tudo aquilo não é fruto de algo assim que apareceu, né? Criou-se no Brasil, especialmente em relação ao futebol, de que nós somos o país do futebol, nós somos muito bons, nós somos muito habilidosos, então a gente só confia nisso. A gente, muitas vezes, despreza o treinamento, a preparação, o planejamento. Nós vamos assim, vai aparecer um Garrincha aí, vai aparecer... Alguém se lembra aqui de quem era Garrincha? Tá ali, ó, lá, um amante do futebol. 2, 3... Garrincha, depois eu falo para vocês, jovens, viu? Quem é Garrincha? Era o Neymar daquela época, né? Vai aparecer aí um campeão que vai tirar a gente do sufoco, né? E ele falando, cada jogada daquela é treinada outra vez e outra vez. Eles repetem a exaustão, uma atrás da outra, dia após dia. Todos os dias eles treinam com muita dedicação. Amados, por que é que na vida espiritual poderia ser diferente? Você quer muitas vezes resultados na sua vida, mas você quer só os resultados, você não quer o sofrimento que leva a eles. Você não quer o joelho no chão que vai buscar esse lugar.
Você não quer cavar o poço de madrugada na sua casa, na sua vida. Você não quer botar o joelho no chão e o rosto no chão e buscar dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Você diz, está muito cansado para acordar cedo e orar. Estou muito cansado para ir em tal lugar, para ir na célula, para ir na vigília, sei lá onde. Você quer a bênção, e todos nós queremos a bênção. Esses atletas, todos eles querem a medalha. Mas para chegar lá tem um preço. Tem um preço a ser pago. Mas uma frase muito forte, aquele treinador falou, o Zé Roberto Guimarães, ele disse, mas depois de tudo isso, depois de todas essas dificuldades que nós enfrentamos, todos os obstáculos, se aproximar ao limite da resistência humana, quando nós vemos a bandeira subir do nosso país, tremulando no lugar mais alto, tudo ficou pago. Quando vemos a bandeira do Brasil sendo levantada no lugar principal do pódio, faz valer a pena tudo que nós fizemos. Qual é a bandeira que você vê e você quer ver levantada? Nós cremos que nós vamos ver muitas vezes a bandeira brasileira levantada no pódio, de muitos atletas que vão ganhar medalhas de ouro, eu creio. Mas essa bandeira do nosso país, que nós amamos, é uma bandeira que vai ser hasteada e vai ser tirada outra vez. O que Deus está nos chamando é para hastear uma bandeira que não vai ser arriada daquele mastro nunca mais. É a bandeira do Evangelho. O sofrimento, muitas vezes, amados, nos leva a esse lugar. O chamado de Cristo para a nossa vida é um chamado ao sofrimento. Amém. Glória a Deus por alguém corajoso aqui que disse amém. Porque o sofrimento, irmãos, é algo que nos leva para um outro lugar, que nos tira do lugar onde nós estamos e põe mais adiante. O próprio Senhor Jesus diz, o escritor aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8, que diz que embora Jesus, sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Se meu Jesus sofreu algumas coisas para aprender a obediência, por que nós estamos reclamando do sofrimento tantas vezes, amados? Dá a impressão que às vezes os cristãos acham que a vida com Deus é uma viagem assim, só para sombra e água fresca. Só para estar na rede, né, comendo uvas, e só dando aquela empurradinha assim na parede, e o anjo vem, né, e fica assim, acompanhando o movimento da rede, né, e fica chateado porque o anjo não está conseguindo sincronizar o movimento, já fica enjoado, amuado, abusado. Você sabe que tem crente assim, amuado. Fica com lundum com Jesus. Mas não foi para isso, Jesus, tu é bom demais, como é que é esse negócio? Mas tem muito crente precisando sofrer mais. Ninguém vai falar amém nessa hora, eu sei que não vai. Quantidade de sofrimento que você vai passar é diretamente proporcional ao pódio que você deseja. Se você quer se contentar com medalha de bronze, então vai fazer um negócio mais ou menos. Mas se você quer medalha de ouro, então esteja pronto a sofrer como Jesus sofreu. O próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, o sofrimento é a escola de Deus na vida da gente. Deus está trabalhando na sua vida. Você está passando por luta agora, meu irmão? Dê glória a Deus por isso. Significa que Deus vai colocar você num pódio mais acima. É por isso que ele diz, continua dizendo, o apóstolo Paulo continua nos ensinando, no versículo 5 ele diz, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas, as regras. Todo atleta tem que se submeter às regras. Dias atrás, agora, poucos dias, uma delegação inteira foi banida das Olimpíadas porque não lutou segundo as regras. Segundo eles, os organizadores julgaram que eles teriam cometido algum erro,
Para ser bem-sucedido, o atleta precisa se submeter ao rigor da disciplina do treinamento. Irmãos, eu procurei hoje, que eu guardei esse jornal. Esse jornal foi, sabe de quando? 1984. Alguns de vocês nem tinham nascido ainda. Mas alguns que eram nascidos nessa época se lembram que esses meninos que estão aí hoje, inclusive a seleção de vôlei masculina, que é fantástica também, é uma possibilidade de medalha de ouro, mas os precursores, nem se falava em voleibol, né? A Carcinho nem era vivo nesse tempo ainda, né? Um grande jogador de handebol hoje. Mas na época a gente não tinha quase nada, o Brasil era muito apagado nessa história de esporte. Naquela época, os caras não ganharam a medalha de ouro, perderam para os Estados Unidos na final, na Olimpíada de 84, lá nos Estados Unidos. Aqueles caras fizeram história, Xandó, Renan, Montanaro, William. Olha aí, aparecendo gente daquela época, ó. Os caras jogaram muito. Mas eu vi um depoimento do Xandó. O Xandó era muito bom. O cara era muito bom. E ele disse assim, para a gente chegar nesse nível, a gente precisa treinar mais uma vez. E quando a gente se cansa e acha que chegou no limite, chegou a hora de treinar mais um pouco. E quando você acha que já deu tudo de você, então você reúne forças de onde você acha que não tinha e começa a fazer um pouco mais, e um pouco mais. E você olha para o seu companheiro que está do lado e diz, você pode chegar lá, nós vamos chegar lá. Eu sustento a tua mão e a gente vai adiante. E aí, quando a gente termina o treino, a gente pergunta, quando nós vamos treinar de novo? E como é que nós vamos melhorar aquela jogada? E a gente treinou aquela jogada 1, 2, 3, 10, 100, 1000 vezes. Repetimos, porque não há como você chegar à perfeição sem repetir até se tornar perfeito no que se quer fazer. Mas por que é que pessoas, para ganhar uma coroa corruptível, por que é que pessoas são capazes de se doar, de doar tudo que eles têm, doar o tempo, renunciam a festas, renunciam à própria família, renunciam a tudo, a comida, se submetem a uma dieta poderosa, se submetem a um treinamento que vai arrancar tudo o que eles têm de dentro, para alcançar uma coroa, para alcançar uma medalha que é bonita, que é valorosa, mas quanto mais nós temos uma coroa incorruptível e uma medalha que ninguém nunca mais vai arrancar do seu pescoço, e a gente fica muitas vezes falando, não, acho que eu não posso, estou cansado, não estou afim. Mas vamos lá, cara, vamos lá, o reino de Deus é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. O camarada está, não sei. Acho que Deus ainda vai ter que mudar algumas coisas. Vamos lá, rapaz, você pode ser um líder de célula. Deus me livre. Eu não sou líder de nada. Mas vamos lá discipular, vamos lá cuidar de alguém. Vamos lá para a Praia Bela ajudar a Taninha com aquele povo abençoado que está lá. Pega teu sábado. Não, sábado à tarde é o único dia que eu tenho para dormir. Você não vai dormir, você vai morrer no sábado à tarde. Você está morto, você não sabe que está. Amados, quando eu olhei para aqueles caras, eu falei, meu Deus. É claro, amados, que nós não estamos numa competição. Claro que não. Nenhuma competição no reino de Deus funciona. Eu estou falando de dedicação, estou falando de que não dá nem para comparar uma medalha de ouro, que é puro metal, por uma medalha celestial, uma coroa que vai ser sua para sempre. E você está passando o seu tempo, gastando os seus recursos, sua vida, suas energias, seus talentos, seus dons, para investir em coisas, em medalhas de Olimpíadas mundanas, materiais e naturais, enquanto Deus está dizendo, filho, eu tenho uma medalha poderosa para você, que vai durar em toda a eternidade. As pessoas no futuro, nessa eternidade, onde não haverá Olimpíadas, porque as Olimpíadas celestiais estão acontecendo agora mesmo, e lá você vai ser colocado em lugares que você nunca pensou em estar, porque a Bíblia diz, não passou na mente humana, nem olho viu, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
apóstolo Paulo sabia disso. Finalzinho da sua vida, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele diz: eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Qual é a carreira que você está completando? Muitos de nós estamos correndo atrás do vento, deixando a vida passar, e estamos perdendo a oportunidade de ver a bandeira de Jesus subir atrás de você e ver o hino da vitória sendo tocado atrás, no momento em que Jesus é glorificado. Porque no reino de Deus, amados, nós não vivemos em competição uns com os outros, não. Se a gente tiver que dar o pódio para alguém, a gente vai fazer isso. Por favor, querida, eu prefiro que você seja... Eu vou ficar aqui embaixo e aplaudir você, querida. Olha, vamos aplaudir o nosso irmão aqui, ó, maravilha. Você já imaginou isso? Não é competição, claro que não. Porque no reino de Deus, quem recebe a medalha não é quem chega em primeiro. Nas Olimpíadas só vai receber medalha de ouro quem chegar em primeiro lugar. É a regra. No reino de Deus, recebe medalha de ouro todo mundo que cruzar a linha de chegada. Você quer cruzar a linha de chegada? Você não vai ficar pelo caminho. Diga para o seu vizinho: você não vai ficar pelo caminho. Você vai romper. Você vai alcançar a linha de chegada. E Deus vai te dar a coroa da vitória em nome de Jesus. Para receber o prêmio, eu preciso lutar segundo as regras, segundo as normas. Agora, quais são essas normas? Tem 3 normas aqui que eu quero deixar com você. A primeira delas é o chamado. A primeira delas é que você foi chamado. A Bíblia diz: Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Ele nos chamou. Assim como todos são chamados para as Olimpíadas, todos, qualquer pessoa pode fazer parte das Olimpíadas, representando o seu país. Não tem restrição de credo, de raça, de país, nada. Você só precisa se submeter às regras. Se chegar lá, você vai participar. Segunda regra, um propósito. Você tem propósito na sua vida? Qual é o seu propósito? Jesus deixou isso muito claro em João, capítulo 15, versículo 16. Ele diz: não fostes vós, vamos ler junto esse texto? Não fostes vós. Para que você está aqui nessa terra? Para comer canjica e pamonha todo mês de junho? Você está aqui com um propósito para dar frutos, e frutos que permaneçam. E tem mais uma coisa: se você ler esse capítulo desde o início, ele vai te dizer que se você não está dando fruto, você é um candidato a ser cortado da árvore e ser jogado no fogo. Porque foi para isso que nós somos chamados, para dar frutos. Essa igreja só está aqui de pé porque ela foi chamada para dar frutos. E é isso que nós queremos fazer até o último dia das nossas vidas, dar frutos. E a terceira regra, a terceira norma que nós devemos obedecer é: temos uma missão. Qual é a nossa missão? Revelar o amor do Pai, para alcançar aquelas ovelhas que ainda não fazem parte do seu aprisco, mas que você e eu somos chamados a buscá-las, a ir lá onde elas estão e trazê-las para o aprisco do Senhor. Quem está me entendendo, diga amém. A oração sacerdotal, queridos, de João 17, nos mostra o coração de Jesus completamente alinhado, conectado com o coração do Pai. E Jesus está orou pelos seus discípulos. Ele disse: eu não oro somente por estes, eu oro por todos aqueles que haverão ainda de crer. Então significa que Jesus orou por você, Jesus orou por mim. Quem recebe essa oração? Mas ele fala de amor, de unidade, para que essas ovelhas que ainda não fazem parte desse aprisco venham, e elas sejam alcançadas pelo amor de Deus que está sendo derramado sobre a sua vida.
Eu creio, amados, que tem duas bandeiras, pelo menos. Se eu tivesse que dar um nome para a nossa mensagem de hoje, é quando a bandeira sobe. Eu creio que o reino de Deus tem pelo menos duas bandeiras. Uma delas já está hasteada. A primeira delas é a bandeira que foi levantada quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Quando Ele foi levantado da terra, Ele assumiu o pódio. A Bíblia diz que Ele tem a primazia sobre todas as coisas. Ele foi exaltado à destra do Deus Pai. E Ele está agora reinando soberanamente. Para que ao seu nome, todo o joelho se dobre diante dEle, toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória do Deus Pai. Essa bandeira está hasteada, chama-se Jesus Cristo, o vencedor. Quando Ele foi levantado da terra, Ele expôs todo o principado, toda a potestade ao ridículo. No livro de Colossenses, o apóstolo Paulo diz que Ele, quando morreu na cruz, Ele expôs todos os principados e todas as potestades, todos os demônios desse mundo tenebroso. Ele expôs a fraqueza deles. É como se Ele estivesse debochado deles de uma forma completa e total. Nenhum deles mais tem autoridade. Jesus é agora o Senhor sobre toda a terra. Essa bandeira diz para mim e para você que eu sou amado, que Ele me ama com amor incondicional e que todos aqueles que o receberem serão chamados filhos de Deus. Essa bandeira nunca mais será arriada. Ela sempre estará diante de você como um memorial que você é amado, que você tem um chamado, que você tem um propósito e que você tem uma missão. E a segunda bandeira que eu creio que um dia vai ser hasteada, e eu trabalho todos os dias olhando e pensando no dia que eu vou subir no pódio, e o meu Senhor vai hastear essa bandeira, e nessa bandeira vai estar escrito: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O que acontece quando a bandeira sobe? O que vai acontecer quando aqueles atletas virem a bandeira subir? Qual a bandeira? Qual dessas bandeiras você quer que ela suba? Você quer que ela seja vista? Você quer que ela seja hasteada? Que o Senhor nos ajude. Esses tempos de Olimpíadas vai ser uma festa para a humanidade inteira. Mas para nós que somos salvos, nós precisamos ter essa festa permanentemente. Há uma coroa esperando por você. Mas se lembre de uma coisa: a salvação é de graça. Ninguém pode fazer nada por ela. Jesus já fez por você. Mas a coroa e a medalha depende de você. Depende de quanto você está trabalhando para Ele. Os vencedores que Apocalipse fala, não está falando de vencedores porque foram salvos. Está falando de vencedores que decidiram trabalhar para Jesus. Está falando de trabalhadores que decidiram honrar o tempo que eles têm aqui nessa terra e construir algo para abençoar enquanto estamos nessa terra. Porque quando a gente chegar lá, nós vamos receber o que já fizemos aqui. Você está preparado para receber a sua coroa? Preparado para ver a bandeira subir atrás de você e ouvir de Jesus: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Vamos orar. Vamos ficar de pé, por favor. Feche seus olhos. Feche seus olhos e abaixe a sua cabeça. Senhor, meu Deus, nos ajude, Pai,
Quantas vezes temos, Senhor, nos distraído dessa vida? Temos permanecido muitas vezes longe da vontade de Deus. E nessa noite, Pai, nós te pedimos que assim como aqueles atletas decidiram se dedicar, decidiram buscar a honra, decidiram buscar a medalha, decidiram se submeter a um treinamento rigoroso para buscar uma medalha natural, corruptível, que vai perecer um dia. Deus, que nós muito mais estejamos dispostos, Senhor, a trabalhar na vinha do Senhor, no reino de Deus. Trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Trabalhar enquanto temos saúde, vida, energia, porque a noite vem quando não poderemos mais trabalhar. Que cada um saia daqui hoje, Senhor, pensando nessa matéria. Pai, trabalhamos e vivemos e queremos viver de tal maneira que o nosso sonho seja ver essa bandeira se levantar atrás de nós. A bandeira do Evangelho de Cristo Jesus. A bandeira que diz, que afirma que Jesus é Rei, que Ele está estabelecido no lugar mais alto de honra desse universo. O Senhor recebeu uma medalha do Pai Celestial, a medalha da dignidade, a medalha da santidade, a medalha do vencedor para sempre. E o Senhor nos dá, o Senhor diz na sua palavra que o Senhor também nos faz mais do que vencedores. E eu peço, Pai, que cada um aqui receba seu chamado, seu propósito e a sua missão. E que todos os dias da nossa vida o Senhor faça com que a tua palavra, a tua mensagem, aquilo que o Senhor transmite para essa humanidade seja visto em nós e através de nós. E que as ovelhas que ainda não fazem parte do teu aprisco ouçam, vejam em nós, através de nós, o amor e a unidade que Jesus orou por nós naquela oração sacerdotal. Bendito seja para sempre o nome de Jesus. Amém.